coração ferve com palavras boas. Glória a Jesus. É assim que começa o Salmo 45, né? A igreja pode tomar assento. Glória a Jesus por tudo que temos visto e ouvido, que nada mais é do que o que Jesus pode fazer em 20 anos. Imagina o futuro desta igreja, né? Todas as vezes que eu penso assim, eu me lembro que o mais longo sermão de Jesus foi para 2 homens. Lembram quem foi? 2 homens, Jesus, no caminho de Emaús, exatamente. No caminho de Emaús, Jesus tinha acabado de ressuscitar e apareceu para 2 discípulos que iam caminhando para aquela cidade vizinha. E a distância ali é de mais ou menos 15 a 18 quilômetros, mais ou menos. E como eu sou da tropa, eu venho da tropa, aqui tem vários que vêm da tropa, né? Eu sei que uma tropa caminha 4 quilômetros por hora. Façam as contas, 16 dividido por 4, dá 4. Ou seja, um sermão de 4 horas para 2 homens, discípulos, que não o reconheceram. Que coisa interessante, não é, irmãos? Jesus está sempre preocupado conosco. E naquele dia ele resolveu acompanhar aqueles 2 discípulos durante 4 horas, ministrando o Evangelho, e eles não identificaram Jesus. Precisamos abrir bem nossos olhos, porque ele está sempre querendo falar conosco, né? E aqueles discípulos só reconheceram Jesus quando foram servir o jantar. Jesus fingiu que ia continuar, disse, não, janta conosco. Jesus resolveu ficar, e na hora de agradecer o pão, eles identificaram finalmente Jesus. Quando Jesus está entre nós, irmãos, ele é reconhecível. É só nós abrirmos bem os nossos olhos e percebermos que ele está bem pertinho de nós. Ele está aqui conosco nesta manhã, nesta noite. Eu estou muito feliz com o convite que recebi do pastor Antônio Ferreira de, nesta noite, falar com a igreja a respeito destes 20 anos de alegrias, de muitas lutas, né, pastor Ferreira? E o senhor que veio prosseguir aqui entre nós, veio prosseguir, não, veio estar conosco, né? Eu me lembro bem que eu era vice-presidente da Assembleia de Deus em Jacarepaguá, vice-presidente do meu querido amigo, pastor Gilberto Malafaia, e o senhor me disse que tinha terminado o meu tempo ali. E disse com tanta clareza, que eu disse, Senhor, eu vou procurar uma igreja, porque tu estás me dizendo, eu não tinha mais dúvida que eu ia sair dali. E fui, e saí em procura de igrejas. Eu não tenho, de igrejas evangélicas, claro. Eu não tenho preconceitos denominacionais, conheço o Jesus a quem sirvo, e sei que ele está em todas as igrejas que buscam a sua face. Igrejas cristãs, claro. Igrejas evangélicas, porque existem grupos que se dizem cristãos, mas em verdade não o são. Nós sabemos disso muito bem, essa igreja é uma igreja que conhece bem doutrina e sabe perfeitamente que hoje em dia essas coisas que estão acontecendo na humanidade, inclusive no Brasil, estão criando igrejas estranhas, com doutrinas estranhas, com normas estranhas, e a gente percebe claramente que não são igrejas cristãs. Então, ele está aqui, nós já percebemos isso, mesmo aqueles que estão aqui pela primeira vez hoje, já perceberam que Jesus está aqui. Ele veio para ficar, glória a Jesus, e eu sou testemunha disto. E quando eu percebi que estava chegada a minha hora de mudar de igreja, eu conversei com o senhor, disse, Senhor, não sei para onde eu vou, não. Sei que vou sair daqui, mas não sei para onde vou. Comecei a orar, e um belo dia me telefona o pastor Timóteo. Disse, pastor Paulo, eu queria lhe convidar para conhecer uma igreja que nós vamos abrir no Recreio. Eu moro na Barra, dei glória a Deus, não porque eu fosse assumir a igreja, mas porque tinha encontrado uma igreja no Recreio para, juntamente com os irmãos,
podermos nos alegrar tanto quanto temos visto nesta noite, uma demonstração do que é esta igreja. Um Pentecoste saudável, não é, pastor? Maduro. Aqui não tem reteté, aqui não tem criancice. E quando chega alguém que vem com esses costumes, porque ainda não amadureceram na fé, nós temos o cuidado de preparar, fazer a maturidade desses crentes acontecer, e aqui está o resultado deste trabalho que foi o próprio Espírito Santo que fez entre nós. Eu não quero continuar mais tempo nesta abertura, porque a hora vai chegar, eu não gosto de ultrapassar o horário, temos 20 minutos para dizer coisas que alcançam 20 anos, e coisas grandes que Jesus fez. Vocês que ainda não conheciam a igreja, ouviram o padrão do nosso louvor. É louvor, vamos dizer, categoria A. E quando nós chegamos aqui, né? O pastor Ferreira foi dos primeiros que vieram aqui, eu tocava violão, agora não tenho mais coragem. Não tenho mais coragem. Quando eu ouço esses violonistas, esses contrabaixistas, eu digo, o que eu vou fazer ali? Não, eu vou ficar no meu cantinho ali, porque chegou o meu tempo de passar a função. O Senhor também me disse, e eu já tinha na mente, a ideia de, aos 70 anos, passar a função. E avisei ao pastor Timóteo, pastor, avisei quase um ano antes, pastor, no dia 13 de outubro, de 7411, né? 2003, né? 2001. Bom, no dia 13 de outubro do ano tal, eu vou passar a função. Quero avisar o senhor, porque eu vou completar 70 anos, e não é que eu esteja envelhecido, não. Eu já estou com 83 e, se Deus quiser, ainda tem muito tempo para servir ao meu Senhor. E ele disse, está bem, pastor, está bem. Isso era mais ou menos um ano antes. E o tempo foi passando, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 10 meses. Aí eu digo, pastor, falta 2 meses para eu passar a função na igreja. Aí ele, pastor, Eu falei, pastor, eu vou passar a função no dia 13 de outubro deste ano. E eu acho que ele esqueceu de novo. Quando faltava 15 dias, eu disse, pastor, domingo que vem, eu vou dirigir o último culto, vou deixar a chave da igreja na portaria, e na semana seguinte, o senhor, por favor, designa o meu substituto. Aí ele entendeu que era para valer, né? E apareceu o substituto antes de chegar o domingo seguinte, né? Passei a função, fiz questão de continuar aqui, porque para onde eu vou? Para onde iremos nós, né? Se estamos procurando uma igreja que sirva a Deus. Aqui está ela. Eu fico muito feliz em ter participado de um evento tão importante na minha vida pessoal. Foi, talvez, uma das minhas grandes tarefas, foi receber esta incumbência de criar uma igreja deste porte. Logo no início, eu vou ler aqui um pequeno texto que eu escrevi, só para não esquecer alguns detalhes que são importantes. Diz assim, a 8 de maio de 2005, nascia a Assembleia de Deus no Recreio dos Bandeirantes. Era a resposta de Deus às orações de muitos irmãos residentes neste bairro, que durante muito tempo pediram ao Senhor a bênção de um santuário onde pudessem reunir-se e adorá-lo. Deus usou o pastor Timóteo Ramos de Oliveira como o instrumento para a resposta àquelas orações. Inaugurado o templo, aqueles irmãos que oraram e outros que tomaram conhecimento da inauguração se apresentaram para aqui servirem ao Senhor em fraterna comunhão. O Senhor proveu também um expressivo número de obreiros de alto nível espiritual, e logo se tornou conhecida a excelência doutrinária da palavra aqui ministrada.
Círculo de oração. Iniciado em 2 de junho de 2005. Menos de um mês depois de inaugurado o templo, teve início este trabalho que é uma característica das Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus que não tem círculo de oração precisa criar imediatamente, porque sem oração a igreja não vai muito longe, particularmente nestes tempos trabalhosos que nós estamos atravessando. Eu ontem li no jornal que o governo mandou uma ordem para as Forças Armadas de organizarem a convocação dos transexuais para as Forças Armadas. Ou seja, onde é que guerra é essa que nós vamos enfrentar levando homossexuais para o combate? Sem preconceito. Nós amamos os homossexuais. Nós queremos que todos eles aceitem Jesus e mudem de vida. Porque se não mudarem de vida, não tem condições de servir a Jesus. Então, quer dizer, nós vamos convocar esse povo. Se Deus quiser, não vai acontecer, mas já há ordem nesse sentido. Círculo de oração. Criação de departamentos. A igreja foi dividida em departamentos: adultos, feminino, jovens, infantil, musical, comunicação social. Este último responsável pela circulação do boletim mensal, que já era um pequeno jornal, que pode voltar a qualquer momento, é só o pastor, porque tem gente aqui competente, capaz de fazer isso. Também uma coisa interessante, eu vi aqui, desde o primeiro hino, a primeira criança que foi apresentada aqui na igreja. Hã? Cadê? Cadê, Dani? Fica aqui na frente para a igreja te conhecer, Dani. Pouca gente sabe que você foi a primeira criança que foi apresentada neste púlpito. Vem aqui. Olha lá, ali está. Daniela, né? Está aí. Essa menina não chorou quando nasceu, não. Ela cantou. Que Deus te abençoe, Daniela. E vimos hoje como é que Deus trabalha nessa família. Né? A família toda formou um segundo coral, viu, pastor? Agora temos 2 corais, o coral da família e o coral da igreja. Além da pregação do evangelho ao longo do período, foram criados corais, grupos instrumentais de louvor, realizados casamentos, cantatas, apresentação de música erudita. Gessé está presente? Eu convidei Gessé, mas ele disse que talvez não pudesse vir. Tinha compromisso, não veio. Gessé foi o nosso primeiro dirigente do departamento musical. E os irmãos todos conhecem o Gessé Sadoc, um dos maiores instrumentistas do Brasil e, portanto, do mundo. Que os grandes artistas brasileiros estão sempre perfilados entre os melhores do mundo. E Gessé Sadoc é um desses. Foi o nosso primeiro dirigente do grupo de cantores, dos grupos musicais. E o resultado nós podemos assistir hoje. Tudo começou quando Gessé Sadoc pegou nossos primeiros membros e começou a ensinar música, e aqui está o resultado. O Senhor abençoou todas as iniciativas que nós tomamos nesta igreja. Estou vendo ali a irmã Helena com seu esposo e os primeiros membros desta igreja. Glória a Deus por tudo que vocês fizeram aqui e continuam fazendo, porque a presença de vocês já é inspiradora. Quando eu vejo o Otônio passando já dos 80, tá? 95? Olha só, cheio de vigor, né? Irmã Helena, 89. Deus gosta dos velhinhos, irmão. Eu estou com 83. E o pessoal olha para mim e diz, poxa, você está novo? Eu até acredito, viu? Pois bem, eu estou quase terminando a leitura porque eu quero ministrar a palavra e o tempo já se foram 5 minutos dos 20 que eu tinha. Agora só tenho 14. Então, música erudita, seminários e cultos em inglês. Lembram-se dos cultos em inglês, Marcelino? Marcelino era um dos nossos pregadores, né? Eu interpretando, e às vezes o contrário, eu pregava em Marcelino. E tinha mais alguns irmãos que gostavam,
mas parece que arrefeceu o entusiasmo e eu tive que parar, porque eu não ia pregar inglês para uma igreja que não fala inglês. Não. Seria uma vaidade muito boba que um crente não pode ter. Mas cultos em inglês, tivemos aqui cultos muito bons, glória a Jesus por isso. Recebemos até uma vez aqui o velho Bill Burkett. Quem conheceu o Bill Burkett aqui? Ó, quanta gente. Bill Burkett foi um dos grandes pregadores americanos que eu tive a responsabilidade de interpretar e faleceu aos 90 anos. Um homem de Deus que vinha muito ao Brasil e fez muitas obras extraordinárias em nosso país. Bill Burkett. Deus tem sido fiel às suas promessas. Eu esqueci de citar. Grupos femininos, Dorcas e Déboras, responsáveis pela realização de chás e bazares beneficentes, bem como promovendo refeições aos domingos e reuniões festivas em datas especiais. As Dorcas e as Déboras. Certamente a mão de Deus continuará estendida sobre nós, que continuaremos a seguir o rumo que nos foi traçado a partir de 8 de maio de 2005. E a nossa emancipação foi no dia 18 de julho de 2021. Nós passamos a ser uma igreja independente, uma Assembleia de Deus, com nossa direção própria, e Deus convocou aqui o nosso querido pastor Antônio Ferreira para continuar esta obra. E, pelo que eu percebo, Ferreira, curou aqueles problemas que você tinha de coração, né? Aquilo acabou. Graças a Deus está aí o pastor Ferreira, cheio de saúde, cheio de vigor, para ficar aqui pelo menos até os 80. No mínimo, no mínimo. Faltam quantos? Muita coisa, né? Ele não quer nem dizer. Irmãos, esta é a síntese. Eu até passei para o Mateus. Hein, Mateus? Você tem uma cópia disso aqui, né? Tudo bem. E vamos ao que interessa, mais ainda do que o que eu já falei, porque eu só tenho mais 10 minutos. Vamos ler o Salmo 45. E sobre este salmo eu vou fazer uma breve reflexão, porque acho que Deus já falou bastante conosco. E hoje é um dia duplamente festivo, porque estamos no Dia das Mães, ou seja, nós estamos aniversariando, completando 20 anos no Dia das Mães. É uma coincidência extremamente significativa, né? Dia das Mães, ou seja, Dia da Família. Antes de criar a igreja, Deus criou a família. Vocês sabem disso, né? Primeira instituição que Deus criou para beneficiar o homem foi a igreja, a família. A primeira instituição que Deus criou para beneficiar o homem foi a família. Depois ele criou a igreja. Então, na verdade, a sequência foi família e igreja. Não é que a família valha mais do que a igreja. É que cada uma tem funções específicas na condição dos seres humanos para Deus. A família, e nós vimos aqui hoje 2 exemplos de famílias. A família que se apresentou hoje, eu observei até um detalhe. O nome da esposa daquele irmão que se apresentou rima com Santa Rita, né? A família chama-se Santa Rita, não é isso? Né? E a esposa dele chama-se Talita. Perceberam? Que até isso Deus faz com a gente, né? Acontecem coisas que, se você prestar atenção, cada um de nós tem episódios riquíssimos nos envolvendo. Estou vendo ali o nosso pastor Jarbas, né? Homem de Deus, responsável pela... Você pensava que não era, que era brincadeira dirigir a CPAD, mas está vendo que aquilo ali é pesado, né, pastor? É um trabalhão, né? Glória a Deus pela CPAD que Deus colocou para conduzir, para trazer a leitura sacra, a publicação santa para a Assembleia de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos ler o texto
que se encontra no Salmo 90. Talvez eu não precise falar muito tempo, porque, aliás, primeiro porque eu não posso mais, né? E segundo, porque este salmo é autoexplicativo. Ele se explica a si mesmo, e eu não vou ler todo, vou saltar alguns versículos para que nós possamos fazer uma ideia bem clara do significado deste salmo, que fala do Messias príncipe, o Messias rei, ou seja, a igreja tornou-se uma princesa. E nós vamos ver ao longo da leitura como Deus está preparando esta princesa para encontrar-se com o noivo no dia do arrebatamento. Então, nós, igreja do Senhor, somos a noiva de Cristo, e Ele está preparando esta noiva para se casar com um rei, porque o Messias Jesus, príncipe, vai se tornar o rei da humanidade. Vamos ler, porque eu acho que só essa reflexão é suficiente para mostrar a importância do trabalho que nós realizamos enquanto estamos nesta terra. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Então, irmãos, leiamos o texto que vai ser escrito, vai ser projetado no quadro, e eu vou ler no quadro porque a minha vista está ficando, eu acho que os 80 anos estão começando a fazer efeito. Viu? Então, vamos ler. Eu vou ler os versículos 1 a 5, depois vou pular para 10 a 17, e depois vou ler o capítulo 72. Eu explico na hora, por favor, o irmão que vai manobrar com o computador, eu explico na hora de mudar. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. Está falando com o Messias, sobre o Messias. A graça te derramou em teus lábios. Por isso, Deus te abençoou para sempre. E agora, nós vamos ver o príncipe portando a sua espada. Quer dizer que o Messias porta uma espada. É importante isso, irmãos. Então, nós portamos instrumentos de fazer a paz, mas sabemos manusear os instrumentos de fazer a guerra. Então, vamos prosseguir. Cinge a tua espada à coxa, ó valente. Não sei se vocês sabem que o militar, normalmente, quando ele não está em combate, ele não usa a espada desnuda, ele usa a espada do lado esquerdo para poder sacá-la com a direita e usá-la como instrumento de defesa ou de ataque. A igreja, às vezes, é desafiada a fazer coisas que normalmente nós não esperávamos ter que fazer. Mas há momentos em que nós precisamos entender que a igreja é uma força armada, invencível. O nosso príncipe, o nosso rei, o Messias, nunca perdeu combate. E quando veio, abriu mão da sua divindade para que pudesse mostrar à humanidade a necessidade que nós temos de ser corajosos para tomar decisões que às vezes são necessárias, embora desagradáveis. Então, cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, é o Messias. E neste teu esplendor, cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. Observem que o verbo cair está no passado. Os povos já caíram sobre o Messias. Apenas nós estamos numa trajetória que vai culminar com o arrebatamento da igreja. E a partir daí, nós vamos ver as mudanças que vão acontecer nesta terra.
principalmente porque quem estuda teologia, quem estuda escatologia, sabe que Israel não vai subir junto com a igreja. Israel vai subir depois da grande tribulação. E vai ser um encontro total entre a igreja e Israel. A igreja nunca foi uma seita judaica. A igreja nasceu independente. Ainda hoje existem pessoas cristãs que imaginam que a igreja cristã tem que portar aqueles símbolos israelitas, o menorá, aquelas coisas. Não, senhor, nós amamos os judeus. São o povo especial de Deus. Mas a igreja não é israelita. A igreja não é uma sucursal de Israel. A igreja foi criada porque Israel precisava de ser substituído. Nós conhecemos muito bem as coisas que aconteceram nos tempos da lei e percebemos claramente que o Messias veio para estabelecer a diferença definitiva entre Israel e igreja. Ambos povos de Deus, mas a igreja do Senhor é a noiva que vai desposar o rei, o Messias. É importante entender isso. Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Não significa abandonar os pais. A gente que diz, não, Jesus disse que quem não o amasse mais do que os seus pais, não podia entrar no reino de Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós amamos nossas famílias. Claro, a família é a célula máter da sociedade. Então, nós amamos a família, mas se tivermos que escolher, é aí que está o mandato de Jesus. Se tivermos que escolher entre a família e Jesus, nós não teremos dúvidas a quem escolheremos. Então, o rei, filha, ouve, filha, e olha e inclina teus ouvidos. Esquece do teu povo e da casa do teu pai. Pode prosseguir. Então o rei se afeiçoará à tua formosura. Olha só que coisa interessante. Quando a igreja perceber que vai ter que subir com o rei vai se afeiçoar à formosura dela, pois ele é teu Senhor. Obedece-lhe. Ou seja, é debaixo deste rei que nós vamos ficar servindo-o para toda a eternidade. Agora deixa eu ver quais são os versículos que eu disse que ia pular. Nós estamos ali no versículo, eu vou até o 10, do 10 ao 17. Vamos para o versículo 10. Por favor. Já está no 10, né? Então vamos prosseguir. Vou reler. Então vamos reler o 10 para você continuar, irmãos, até o versículo 17. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu Senhor. Obedece-lhe. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei, a igreja, é toda ilustre no seu palácio. As suas vestes são de ouro tecido. Levá-la-ão ao rei com vestes bordadas. As virgens que a acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo serão trazidas. Elas entrarão no palácio do rei. Este versículo é o... Vamos prosseguir. Em lugar de teus pais, será a teus filhos que farás príncipes sobre toda a terra. Ou seja, nós seremos pais e mães de príncipes. Portanto, igreja, aquele tempo de opróbrio, de humilhação, aquele tempo em que se empalava cristãos nas ruas de Roma, acabou. Não tem mais isso não. Agora nós somos príncipes, seremos príncipes também,
como filhos e filhas do Rei. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Este salmo é um salmo nobre, é um salmo que foi criado exatamente para nos dizer que o tempo da humilhação, o tempo das perseguições que ainda sobrevivem até hoje, estão muito próximos de terminar. A igreja entrará no céu, arrebatada, e a partir daí estaremos vivendo para sempre. Deus tem surpresas extraordinárias a nos mostrar no universo, irmãos. Quem conhece um pouco da história do universo, das coisas que existem, né? Eu sempre digo, Senhor, eu quero ver a constelação da Lira, eu quero ver o nascer do Sol em Saturno, quero ver como são aqueles anéis. Irmãos, nós vamos ver tantas coisas extraordinárias quando estivermos com Jesus, que a gente nem vai mais se lembrar desta terra, das lutas que aqui enfrentamos, para desfrutar do lugar especial que hoje desfrutamos na presença do Senhor. Vou terminar, Deus nos abençoe. Com certeza, pastor, a gente tem muito mais para falar, mas é inteligente a gente terminar o culto na hora, primeiro porque hoje é um dia especial, né, que todos já vêm de uma família bem exercitada no Dia das Mães, e quero agradecer ao pastor Antônio Ferreira o convite que me fez de, nesta noite, contar um pouquinho só, da história que nós estamos escrevendo como Igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe. Olá, paz do Senhor Jesus. Obrigado por ter ouvido a mensagem desta noite e assistido o culto conosco, mesmo à distância, através desse instrumento abençoado que é a internet, que muitas vezes é usada para o mal, mas pode ser usada muito para o bem, e uma das formas de abençoar vidas através da internet é transmitir a mensagem de Deus em formas como essa que nós fazemos, transmitindo cultos, louvores que engrandecem ao Senhor, que trazem mensagens abençoadas e pregação da palavra de Deus. Se foi bênção para a sua vida, entre em contato conosco para nos informar através das nossas redes sociais, através das informações que nós oferecemos aqui nos vídeos, de forma de contactar-nos. E se você não aceitou Jesus ainda como o Senhor de sua vida, tome um posicionamento hoje, entregue a tua vida ao Senhor, confia nele e ele o mais fará. Se você precisa de oração, também entre em contato conosco através dos nossos contatos, nossas redes sociais, e nós vamos com certeza estar intercedendo por você. E visite-nos também. Visite a Assembleia de Deus do Recreio. Aqui é um espaço onde nós adoramos a Deus e vivemos como família do Senhor. E é uma igreja de portas abertas, onde você com certeza vai poder encontrar uma palavra de Deus e um direcionamento divino para a tua vida. Que Deus te abençoe mais e mais.